Bom dia, irmãos. Que bom podermos abrir as Escrituras nesta manhã e estudarmos um pouco mais da mesma. Nós devemos sempre ser gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estudar a Sua palavra. E com certeza, nesta manhã, Ele falará conosco através da mesma. E, para tanto, vamos iniciar o nosso tempo com uma oração. Santo e eterno Deus, queremos bendizer o Teu nome, Senhor, pela Sua graça, Sua bondade, pela semana que o Senhor nos deu, por esta manhã especial que o Senhor está nos concedendo, para juntos, ó Pai, estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir a Tua bênção para cada família, para cada ouvinte, para cada um, ó Pai, que dispôs em seu coração o reservar esse momento para o estudo da Tua palavra. Então eu peço a Tua bênção, também peço a Tua direção, que o Teu Espírito nos oriente, nos conduza e guarda o Teu servo atrás da cruz de Cristo para que só o Senhor apareça e o Seu nome seja glorificado durante todo esse tempo de ministração da Tua palavra. Isto eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados, nós vamos, nesta manhã, tratar deste tema, certezas em meio às incertezas. Nós, geralmente, planejamos e contamos como se tudo na vida dependesse tão somente de nós. Mas nós precisamos lembrar dos fatores externos. Nós precisamos lembrar que nós não temos o controle de todas as coisas. Nós precisamos nos certificarmos de que, de fato, as coisas acontecem em nossa vida conforme a vontade do Senhor, conforme o propósito do Senhor, para que possamos sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Então, nós vivemos em um mundo cheio de certezas ou cheio de incertezas. E nós temos passado por muitas situações, muitas incertezas durante todo o período de nossa vida até aqui. Por falar de instabilidade, incerteza de trabalho, incerteza da moeda, porque a nossa moeda já mudou quantas vezes na nossa existência. E por que não falar do que nós estamos vivendo desde março do ano passado, de 2020. Então, como terminou 2020, quais eram as nossas expectativas para 2021? Então, nós estamos vivendo com incertezas, e essas incertezas saíram dos cantos escondidos e se apresentaram sem máscaras. Se apresentaram de uma forma tão contundente que nós ficamos sem saber qual será o próximo passo a ser dado. Não temos certeza, porque essas incertezas têm sido maiores e contundentes a cada momento, a cada instante. Por exemplo, neste momento, as interrogações que estamos fazendo ou que estão em destaque são: quando a pandemia vai terminar? Quando tudo isto vai passar? Quando voltaremos à vida normal com nossas atividades, nossos relacionamentos? Uma outra indagação que temos é: quando a vacina chegará a todos? Quando que todos serão vacinados? E não somente isso. Será que esta vacina funciona?
porque nós estamos vivendo com as novas cepas do Covid. Então, há essas questões, essas incertezas, mas nós precisamos olhar e focar a nossa mente em Cristo, porque nós podemos ter certeza em meio a tantas incertezas que estamos vivendo. Então, para cada um de nós que seguimos a Cristo, há grandes certezas em meio a essas incertezas. E nesta manhã, nós vamos ver que, através do apóstolo Paulo, através da vida dele, ele nos dá certezas, e ele mostra certezas que ele tinha em sua vida e que nós também precisamos ter em meio a tantas incertezas. Por exemplo, você sabe que o apóstolo Paulo, grande servo do Senhor, foi preso por várias vezes. E é interessante que a carta que nós vamos ler, o trecho nesta manhã, é interessante que o apóstolo Paulo, ao chegar naquela cidade, ele foi preso. E com o passar do tempo, quando ele escreve a carta para esta igreja, ele está preso novamente. Só que desta vez, ele está preso aguardando o julgamento. E ele recebeu, nesse período, a visita de Epafrodito. Irmãos, e como é bom recebermos visitas, como é bom recebermos pessoas em nossas casas. No entanto, nesses momentos, nesses dias de incertezas que estamos vivendo, isso não está sendo tão possível. Mas o apóstolo Paulo, quando preso, ele recebe a visita de Epafrodito. E aquela visita, com certeza, foi confortante para o apóstolo Paulo. Além desta visita, além de estar ali para confortar o apóstolo, Epafrodito também trazia notícias da igreja de Filipos. E não somente isto, trazia também uma oferta daquela igreja para Paulo, o que mostrava o interesse e o amor daqueles irmãos para com o missionário, fundador daquela igreja. Eles tinham esse afeto, eles tinham esse carinho, eles demonstravam realmente interesse pelo servo de Deus. E em resposta, Paulo escreve esta carta, a carta de Filipenses, o texto que nós vamos meditar nesta manhã, está nesta carta. Mas é interessante que, olhando esse contexto desta carta de Filipenses, Paulo agradece a oferta recebida, mas ele alerta os irmãos quanto à firmeza, à unidade cristã. Aqueles irmãos precisavam se manter unidos, se manter firmes, porque a unidade cristã é algo fundamental para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ele também os adverte a respeito do falso ensino da justificação por obras, e o que era tão evidenciado por aqueles falsos mestres que estavam ensinando a justificação por obras, era a circuncisão, era um dos pontos que eles tratavam. E Paulo vai orientar aqueles irmãos a respeito destas coisas. Ele também apresenta a sua perspectiva, sua perspectiva dos acontecimentos. Tudo bem, ele vai falar na carta, vai escrever e falar que aqueles irmãos devem continuar alegres, mas também ele fala da sua perspectiva dos acontecimentos. Por quê? Porque fazendo isto, ele estava aliviando a preocupação daqueles irmãos. E é interessante como o apóstolo Paulo desafia a nossa vida. Meus amados, nós temos como exemplo de todas as coisas
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso exemplo máximo. Mas não podemos descartar, em hipótese alguma, lições que os grandes servos de Deus traz para nós. E aqui em foco, o apóstolo Paulo. É interessante porque primeiro ele fala àqueles irmãos quanto ao passado. Olha Filipenses 1:12. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. Então diz assim o verso 12: quero ainda, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu acho muito especial essa postura do apóstolo, porque quantas coisas tinham acontecido com ele, e ele está dizendo que tudo que aconteceu com ele, aqueles irmãos deveriam estar cientes que aconteceram para a contribuição do progresso do Evangelho. Então é isso que ele diz no verso 12. É como se ele estivesse dizendo: ó, amados, fiquem certos disto, que tudo o que aconteceu comigo contribuiu para o progresso do Evangelho, contribuiu para que o Evangelho fosse expandido, contribuiu para que mais pessoas ouvissem o Evangelho de Cristo, contribuiu para aqueles que são romanos ou trabalha para os romanos pudessem ouvir também o Evangelho. Olha o que ele diz no verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Interessante isto. Como que alguém pode estar preso e ele falar que isto ocorreu para contribuir para o progresso do Evangelho? É interessante como o apóstolo tem a sua vida focada no ministério de Cristo, no serviço a Cristo. Isto ele falando do passado. Quando ele fala do presente, ele afirmou que se alegrava diante de todas as tribulações. Diante de todas as tribulações que ele havia passado, ele se alegrava. Irmãos, é fantástico uma declaração como esta. Observe o verso 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Interessante essa expressão, essa afirmação. Sim, sempre me regozijarei. O que é que ele está dizendo? Não importa que eu esteja privado da minha liberdade, não importa que eu esteja com liberdade ou em liberdade, não importa a circunstância, o que importa é que eu sempre vou me regozijar em Cristo Jesus. Queridos, e isto é uma lição desafiadora para mim e para você. O que é que Paulo está nos desafiando aqui? Que não importa o que esteja acontecendo, ele tomou a decisão de estar alegre. Esta foi uma escolha dele. Não importa
o que esteja me acontecendo, a minha escolha é estar alegre. E essa é uma afirmação extremamente ousada. Como que alguém pode declarar que sempre vai se alegrar? Independentemente do que aconteça, ele vai sempre se alegrar. Eu quero trazer à sua memória a prisão de Paulo em Filipos, lá em Atos capítulo 16, quando ele chega nesta cidade, ele é preso. Mas os irmãos devem lembrar que, ainda preso, esta decisão de estar sempre alegre, esta escolha de estar sempre alegre, nós vemos relatada no texto. Porque Atos, o Lucas, o médico amado, ele narra essa ação de Paulo, essa atitude de Paulo. Ele narra dizendo que quando eles estavam presos, Paulo e Silas, eles cantavam louvores a Deus e oravam ao Senhor. Percebe que a alegria estava no coração deles? E essa alegria era tamanha, porque quando as autoridades mandaram soltá-los, ele disse: não, eles que venham e nos soltem, porque eles nos açoitaram e nós somos cidadãos romanos. Então tinha um itemzinho a mais. E Paulo realmente, ele toma a decisão de sempre estar alegre, mesmo em meio às incertezas. A decisão é: eu vou estar sempre alegre. Mas se ele estava vivendo em meio às incertezas, quais certezas ele teria para afirmar isto? Então vamos ler o texto de Filipenses capítulo 1, versos 19 a 26. Diz assim o texto bíblico: porquanto estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, após a leitura deste texto, eu quero compartilhar com os irmãos 3 certezas que Paulo tinha em meio a tantas incertezas. Primeira certeza: ele tinha convicção do cuidado de Deus. Ele tinha convicção do cuidado de Deus. Verso 19 mostra isso. Lendo outra vez: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele tinha
convicção do cuidado de Deus. E é interessante que neste verso ele cita que estava certo que aqueles irmãos, que a igreja de Filipos estaria com ele em oração. Meus amados, e como é importante a igreja do Senhor Jesus Cristo se reunir em oração. Porque, diante desse testemunho de Paulo, nos é demonstrado que ele não estava sozinho nesta viagem tempestuosa. Ele não estava sozinho. Tinha um grupo de irmãos orando por ele. E, meus amados, como isso traz conforto para o nosso coração, quando nós sabemos que a igreja está orando por nós. Traz conforto, traz segurança, isso nos enche de alegria, de certeza. Então, Paulo não estava sozinho nesta viagem. Queridos, a vida tem sua medida diária de pressões, e a maioria inesperadas. Às vezes surgem pressões, surgem situações, as incertezas batem à nossa porta em momentos inesperados. Mas, quando essas coisas surgirem, igualmente a escuridão, as situações se tornarem sombrias, o desânimo e o desespero baterem à nossa porta, lembre que aquele que segue a Cristo não está sozinho no meio dessa tempestade. Ele não está sozinho. A igreja, há pessoas orando por ele. A igreja está reunida orando por ele. É importante, quando você passar por situações assim, comunicar à igreja, comunicar aos pastores, comunicar ao seu diácono, comunicar a uma família querida, como todas são, e você vai ter dificuldade para escolher uma, porque toda a família é querida. Mas é importante que você compartilhe para que a igreja possa orar por você. Então, há pessoas orando. Além disso, Deus está no trono, controlando todas as circunstâncias, fortalecendo e sustentando-nos em todas as situações. É isso que Paulo expressa aqui. Esta é a convicção de Paulo. Meu irmão, minha irmã, na hora da incerteza, lembre-se que Deus trabalha para o seu bem. Lembre disto. No momento das incertezas, lembre que Deus trabalha para o seu bem. Olha o que a palavra diz em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Olha bem esse texto, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E esse grifo aí, que trabalha para aquele que nele espera, é meu. É uma ênfase que estou dando, que nós devemos lembrar sempre, e especialmente quando estivermos vivendo incertezas, passando por momentos incertos, que Deus trabalha para aquele que nele espera. As incertezas podem tirar nosso foco e dispersar nossa atenção. As incertezas têm esse poder de tirar o nosso foco
e dispersar a nossa atenção. E nós não podemos perder nem tirar a nossa atenção de Cristo. O escritor aos Hebreus nos desafia a olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos esse desafio, nós temos essa exortação. E não podemos permitir que as incertezas tirem o nosso foco do autor da vida. Mas isso que a incerteza produz, que é tirar o nosso foco, isso não ocorreu com o apóstolo Paulo, porque apesar das incertezas que o rodeavam, ele se mantinha focado pelas certezas que tinha. Ele mantinha-se focado. Por isso que ele tinha convicção do cuidado de Deus para com ele. Olha o que ele diz em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo. E grifei também aí destaquei esta frase, estou plenamente certo. E eu quero perguntar para você, minha irmã, meu irmão, neste momento. De repente até você, meu amigo, que está nos ouvindo. Você está plenamente certo do cuidado de Deus na sua vida? Você está plenamente certo de que Deus cuida de você? Ou as incertezas que esta vida produz, que este mundo nos traz, minou isto de você? Porque para o apóstolo Paulo, ele é firme. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus continua trabalhando para aquele que nele espera. Ele continua trabalhando. Então, depois de vermos esta primeira certeza de Paulo, que Deus estava cuidando dele, nós vamos para uma segunda certeza que o apóstolo nos mostra. Verso 20: Cristo será engrandecido. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Que convicção! Cristo será engrandecido, independentemente do que venha acontecer comigo. Cristo será engrandecido. Esta é uma certeza que você tem? Em meio a essas incertezas que estamos vivendo, em tempos de pandemia, você tem essa certeza de que Cristo será engrandecido na sua vida? Se tiver vacina, Cristo vai ser engrandecido. Se não tiver vacina, Cristo vai ser engrandecido. Se a vacina funcionar, Cristo vai ser engrandecido. Se a vacina não funcionar, Cristo também será engrandecido. E ainda que não tenha vacina para mim, Cristo também será engrandecido. Imaginou? Você pode afirmar isto porque Paulo está afirmando: independentemente do que aconteça comigo, Cristo será engrandecido. E, meus amados, Paulo, ele enriquece essa afirmação dele, essa certeza dele, porque ela vem acompanhada de uma ardente expectativa. Ardente expectativa.
E essa expectativa não o desanimava, nem o perturbava, porque estava baseada numa firme esperança. Estava baseada em uma firme esperança. Cristo. Cristo é a única esperança. E essa certeza de Paulo estava alicerçada nesta esperança, Cristo. E eu acho interessante essa expressão, não é, ardente expectativa, porque ela é traduzida como uma espera desejada e com alta confiança de que seu cumprimento será certo. Paulo não tinha uma esperança, uma expectativa que poderia falhar ou em algo que poderia falhar. Não. A sua esperança estava alicerçada no Criador, no Sustentador e no Salvador, Jesus Cristo. Agora, olhando todo o contexto, em nosso idioma, a palavra esperança muitas vezes expressa mais um desejo do que uma certeza. Às vezes nós percebemos isto quando estamos conversando, quando estamos dialogando com pessoas e elas falam de esperança. A gente percebe que existe na fala mais um desejo do que uma certeza. Mas nas Escrituras, a ideia não é essa. O sentido da palavra não é esse. Por quê? Porque a esperança bíblica não é apenas um desejo, mas uma certeza firme, capaz de sustentar o ânimo daquele que a tem. Por isso que nós vemos Paulo tão focado, tão certo, tão confiante de que Cristo seria engrandecido na vida dele, independentemente do que lhe viesse a acontecer. E o texto mostra também uma palavrinha aí muito interessante que está vinculado a esta esperança. E diz: e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha, ele está dizendo: Cristo será engrandecido na minha vida, independentemente do que vier a acontecer comigo. E não somente isso, estou certo de que não serei envergonhado. Grande expectativa e esperança de Paulo. Isto nos mostra que ele não ficaria decepcionado por servir a Cristo. Irmãos, quem serve a Cristo jamais será ou ficará decepcionado. Jamais, jamais. Olha esse texto de 2 Timóteo 1,12. Estou projetando aí, mas se você quiser também olhar na sua Bíblia, não tem nenhum problema. 2 Timóteo 1,12. Por isso que ele associa a esperança, a certeza que ele tinha, essa palavrinha ou esta frase: não serei envergonhado. 2 Timóteo 1,12. Todavia, não me envergonho. Ele está escrevendo a Timóteo, o jovem Timóteo, o jovem pastor. E ele está dizendo: todavia, Timóteo, não me envergonho
porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, Timóteo, e não me envergonho. Se nós olharmos a carta aos Romanos, que ele escreve logo no capítulo 1, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho, Timóteo. Não me envergonho de dizer que Cristo será engrandecido no meu corpo. Eu não me envergonho de ter convicção de que tudo que eu estou passando contribui para o progresso do Evangelho. Eu não me envergonho, Timóteo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele me sustentará. Eu sei que Ele me guiará e conduzirá em todas as coisas. E ele diz, e estou certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Certeza. Em meio às incertezas, Ele tem certeza. Ele afirma que, em hipótese alguma, isso aconteceria com ele. Isso o quê? Ser envergonhado. Isso o quê? Que a sua esperança iria falhar. Por isso, ousadamente, reafirmava e divulgava a sua segurança. Ele não tinha medo de confessar de modo claro o que esperava. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Sua expectativa e esperança eram a de que Cristo seria engrandecido, independentemente do que viesse a acontecer com seu corpo. E é interessante, vamos voltar e lembrar, ele está preso. E ele diz que, de fato, ele vai glorificar o nome de Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Ele poderia ter o seu corpo queimado, vivo, para iluminar os jardins do palácio do imperador romano. Poderia ser lançado às feras, ou sofrer qualquer outra forma de morte. Podia ser degolado. Mas ele diz: não importa. Eu estou certo. Eu estou convicto de que Cristo será engrandecido no meu corpo. Ou poderia ser julgado inocente e continuar vivo. Na verdade, ele não sabia qual seria o destino de seu corpo naquela circunstância, naquele momento de tantas incertezas. Mas tinha a firme certeza de que, em qualquer uma dessas situações, Cristo seria glorificado. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Portanto, glorificarei o nome dEle, independentemente do que vier me acontecer. Olha Gálatas 2:20. Por que ele tem essa convicção? Por que ele pode dizer isto? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, como é belo podermos abrir as Escrituras e aprender com um servo de Deus lições que nos motiva, que nos dá coragem em servir a Cristo, em confiar em Cristo, independentemente das circunstâncias. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Percebe? A certeza que Paulo tinha.
independentemente das circunstâncias, Cristo seria glorificado. Algumas vezes, nós nos preocupamos como será a nossa vida. Nos preocupamos como vai ser o dia de amanhã. Nos preocupamos com a situação ou questão econômica do país. Mas, depois de certos acontecimentos, devemos entender que nosso corpo, que nossa vida é uma área para Cristo brilhar, independentemente do que estivermos passando. O nosso corpo, a nossa vida, são áreas pelas quais Cristo deve brilhar. Por que isto? Porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Quem tem esta ou essa esperança nunca será envergonhado. E Paulo tinha essa esperança. Vamos revisar um pouquinho do que nós vemos até aqui? Convicção do cuidado de Deus. Esta foi a primeira coisa que nós vimos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem convicção do cuidado de Deus em sua vida? Você tem convicção de que Deus cuida de você? Você tem convicção que a sua vida está sendo conduzida para a glória dele? Você tem convicção de que em todo e qualquer momento Deus está cuidando de você? Lembre, ele disse lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou com vocês. Então, tenha convicção do cuidado de Deus. Nós vimos também outra certeza do apóstolo: Cristo será engrandecido no seu corpo. Independentemente do que lhe acontecesse, Cristo seria engrandecido. Você está pronto a engrandecer o nome de Cristo Jesus em sua vida? Falar como o apóstolo Paulo falou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Com isso, meus queridos, nós vamos ao texto, a nossa terceira e última certeza que o apóstolo Paulo apresenta. Cristo, o maior alvo de sua vida. Cristo, o maior alvo de sua vida. Ele tinha essa certeza. Cristo é o meu maior alvo. E traduzindo, como disse o salmista, Deus é o meu bem maior. Cristo, o maior alvo da vida de Paulo. Ele também é o maior alvo da sua vida. Olha os versos 21 a 26 de Filipenses. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Interessante. Se iria morrer ou viver, o apóstolo não sabia. Ele não sabia se iria viver ou morrer. Afinal de contas, ele está preso, aguardando julgamento. Porém, tinha uma certeza de que, em uma ou em outra situação, ele estaria com Cristo. Ele estaria com Cristo. Para Paulo, o viver era Cristo.
A vida deste homem era definida em termos de serviço a Cristo. Por isso que podemos dizer que ele tinha essa certeza, que Cristo era o maior alvo da sua vida, porque a vida dele poderia ser definida assim: Paulo, o apóstolo, que viveu inteiramente para o Senhor. E isto é um desafio para mim, isto é um desafio para você. Por quê? Porque nós temos, através das Escrituras, o exemplo de um grande homem que viveu inteiramente para Cristo. Nós podemos até argumentar quando falamos que Cristo é o nosso exemplo maior. Mas ele era Deus. Agora, quando olhamos para a vida de Paulo, temos que nos calar, porque ele era homem, igual a mim e você. E ele viveu uma vida inteira para Cristo, no serviço de Cristo. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 18, versos 9 a 11, 3 versos, eu vou projetar os 3 e vamos ler juntos. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Paulo está na cidade de Corinto e Deus diz para ele: olha, não tenha medo, não tenha medo, fala e não te cales. Por que você deve fazer isso, Paulo? Porque eu estou contigo. Verso 10. Porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém, Paulo. Eu estou contigo. E mais, Paulo, fique sabendo de uma coisa: tenho muita gente, muito povo nesta cidade. Muitos nesta cidade, Paulo, saberão que eu sou Deus, terão as suas vidas salvas pelo seu ministério, pelo seu serviço. Através do seu serviço, através do seu ministério, eles saberão que tem um Senhor. Eles saberão que eu enviei meu Filho ao mundo. Eles saberão que o meu Filho morreu em uma cruz para pagar os pecados deles. Então, Paulo, eu estou contigo. Não tenha medo. E depois o verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Então, Paulo tinha esta convicção de que Cristo era o maior alvo da sua vida. Meus queridos, continuar neste mundo. Aqui é o contexto que Paulo descreve. Continuar neste mundo, para Paulo, era uma oportunidade para permanecer frutificando na obra de Deus, promovendo a fé em Cristo, edificando vidas. Então, para Paulo, estar neste mundo era isto. E que não pode ser diferente para nós. Nós estamos neste mundo e precisamos levar pessoas à salvação, precisamos edificar vidas, precisamos promover a fé em Cristo. Então, Paulo nos dá
esse exemplo, Paulo nos dá essa lição. Está registrado nas Escrituras esse desafio para as nossas vidas. E não somente isto. Quando Paulo disse, para mim o viver é Cristo, ele estava dizendo, minha vida encontra-se em Cristo, e fora dele, nada faz sentido. Guarde essa frase. Minha vida encontra-se em Cristo, e fora dele, nada faz sentido. Nada. Porque para Paulo, a vida era isto. A vida era Cristo. E se ele morresse, estaria com Cristo. E ele considerava isso lucro. Lembre que ele falou na carta aos Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A morte para ele não era a perda da vida, mas um ganho. Seria uma partida, uma viagem para morar com Cristo. E isto seria muito melhor. Eu acho interessante essa expressão no texto. Muito melhor. Seria muito melhor estar com Cristo. Se o nosso português, se a nossa língua nos permitisse, poderíamos traduzir esta frase assim: e isto é muito mais melhor. Mas a nossa língua não nos permite fazer isso. Usar esta expressão é muito mais melhor, ela não permite. Mas a força do texto é isto que ele está dizendo: estar com Cristo é muito melhor do que qualquer coisa desta vida, seja na vida ou na morte. É muito melhor estar com Cristo. Meus amados, quero terminar fazendo duas perguntas para a nossa reflexão. Em que vamos focar? Em que vamos focar? Nas incertezas ou nas certezas? Vamos focar nas incertezas que esse mundo nos reserva? E ter o nosso alvo ofuscado? Vamos focar nas incertezas deste mundo e ficar ansiosos, incomodados, agitados? Não. Não vamos focar nas incertezas. Vamos focar nas certezas garantidas por Deus. Vamos focar nas promessas de Deus. Vamos focar naquilo que Deus diz. E em meio a tantas incertezas que estamos vivendo, vamos focar nas certezas que Deus nos garante, nas promessas de Deus. Precisamos entender o valor da fé e esperança em Cristo. Precisamos entender esse valor. Às vezes nós não entendemos o real valor da fé, bem como a esperança. Precisamos perceber que sem Deus a vida não faz sentido. Não faz sentido a vida sem Deus. E esta vida com Ele deve ser vivida inteiramente no serviço de Cristo. Precisamos andar cientes de que Deus está no controle de tudo. É isto que nós vimos nesta manhã. E este é o desejo do meu coração,
que possamos ter certezas, 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 em meio a tantas incertezas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, derrame graça sobre a sua vida e todo o seu lar. E até daqui a pouco, às 11 horas, estaremos juntos novamente. Alguns aí mesmo da sua casa e outros aqui na igreja. Estaremos juntos. Deus te abençoe, Deus te guarde e até daqui a pouco.